Você sabe qual é a diferença entre a micropigmentação e a microblend? Quais são as suas principais diferenças? Qual ferramenta utiliza? A duração? Bom, vamos falar sobre isso na aula de hoje. A microblend é uma técnica de micropigmentação que utiliza um indutor manual, que é o Tebori, certo? Esse instrumento manual. Essa técnica, ela é milenar, foi desenvolvida pelos japoneses há milhares de anos atrás, onde os tatuadores colavam as agulhas uma pertinho da outra e faziam grandes artes no corpo, na pele das pessoas. E aí essa técnica foi trazida para dentro da estética, melhorando o equipamento, que no caso é o Tebori. Hoje nós temos Teboris descartáveis, temos Teboris com LED, temos Teboris curvados, retos, temos Teboris que parecem joias. Então, com o passar do tempo, o Tebori ele foi se modificando, foi se modernizando, mas não deixa de ser uma técnica manual, onde se acopla aqui em cima uma agulha, que no caso são as lâminas, certo? Que acopla aqui em cima, e o operador, o profissional, ele é responsável de fazer o fio ou o sombreamento. Então, a principal diferença entre a micropigmentação e a microblend é a ferramenta que se utiliza. Na micropigmentação, se utiliza o dermógrafo. Tá aqui a canetinha do dermógrafo, certo? Ele é ligado a uma fonte, a um motor, onde vai ser feita a indução elétrica, ou seja, o próprio equipamento ele faz a função de introduzir a tinta na pele em movimentos de vai e vem com a agulha. Movimentos de vai e vem, ele introduz a tinta na pele. Já o Tebori, como eu falei para vocês, nós profissionais que vamos introduzir essa tinta de forma manual. Bom, aí você me pergunta, qual é o melhor? Depende. Depende porque o melhor varia muito de acordo com a adaptação do profissional. Por exemplo, a micropigmentação com o dermógrafo, nós conseguimos efeitos de sombra, efeitos de fios muito bonitos como a microblend. Na prática, um procedimento com dermógrafo ele tende a durar mais. Por quê? Porque diminui o processo inflamatório, porque eu não estou cortando a pele, e pela indução elétrica eu consigo inserir mais tinta na minha camada da pele, na minha derme papilar, que é onde eu introduzo essa tinta, certo? Na camada correta da pele. Então, com o dermógrafo eu acabo tendo um resultado mais duradouro, certo? O Tebori eu preciso fazer uma fissura, no caso uma fissura, um corte, onde através desse corte eu insiro a tinta, que é o pigmento, e ali vai aparecer o fio. E se eu for fazer um sombreamento, eu preciso dar batidinhas. Por ser vamos dizer assim, um procedimento extremamente manual, que o operador ele vai fazer a condução, ele tem que ter um cuidado com o controle da mão, com o peso da mão, com quanto de batidinha, com quanto de tinta ele vai colocar ali para diminuir esse processo inflamatório. Por quê? Menos inflamação melhora o processo de cicatrização. Mas na prática, o dermógrafo ele precisa de uma habilidade muito maior, então os treinos precisam ser mais intensificados. O Tebori também precisa de bastante treino, mas pelo operador ter um controle, não ter a trepidação do equipamento, muitos profissionais acabam se adaptando muito mais para fazer os fios e a sombra com o Tebori. Mas os dois entregam trabalhos lindos e maravilhosos, técnicas realistas, técnicas artistas. Isso só depende de você, profissional.